Olá, seja bem-vindo ao canal Dinotec BR. Eu sou Alex Leandro Rosa e quero te levar para uma viagem ao teclado e à evolução do teclado. Mas para isso gostaria de que você ponderasse algumas perguntas. Primeira, a letra O maiúscula pode ser usada como zero? Por que as máquinas de escrever antigas tinham somente os números de 2 a 9 e não tinham o 1? E algumas delas também não tinham zero. Porque os programadores, principalmente os antigos, fazem um risco no número zero? Porque algumas vezes as palavras em português aparecem sem acento ou com umas letras estranhas na tela do computador. Quando foi lançado em 2002 o filme Minority Report, A Nova Lei, o filme trazia uma ideia futurística de manipulação de dados através de movimentos dos dedos, onde o líder da equipe de policiais, que é John Anderton, estrelado por Tom Cruise, usando um par de luvas especiais, fazia movimentos que eram interpretados como comandos pelo computador. Por volta de 2012, foi lançado o Kinect do Xbox 360 da Microsoft. E após o lançamento do Kinect, na verdade, o Kinect foi lançado em 2010. Mas por volta de 2012, vários programadores de muitos lugares se empenharam para fazer com que o dispositivo identificasse as mãos e os movimentos e a partir disso executassem comandos. Isso trouxe à realidade aquela ideia do filme Minority Report, A Nova Lei, só que sem as luvas especiais. Hoje, já pode ser comprado dispositivos Bluetooth que se conectam ao computador e projetam o teclado em superfícies, projetando direto na sua mesa. Então você não precisa mais de um teclado. Você tendo o dispositivo, você projeta ali na superfície o teclado e digita e ele lê através de laser o que você está digitando. Agora, celulares, computadores de todos os tamanhos e modelos estão bem avançados no reconhecimento de voz, já superando o filme Minority Report, A Nova Lei. O filme Minority Report, A Nova Lei, ele projetava esse futuro para o ano de 2054, então ele já foi superado por comandos de voz. Como vai ser o futuro? Aqui no canal Dinotec BR nós não sabemos, mas a evolução do teclado, o uso de teclas e muitas curiosidades sobre o funcionamento nós vamos contar agora, logo após a vinheta. Então, toca a vinheta. Muito bem-vindo, eu estou de volta aqui, vocês não estão me vendo, mas eu trouxe uma apresentação na tela. Porque agora nós vamos explicar e demonstrar o uso do teclado, vamos explorar essa viagem pela história da digitação e nostalgia. Gostaria de adicionar uma informação também, que nós vamos evitar fazer edições no vídeo, tá? Então, podemos ter erro de português, podemos ter várias coisas aí. Por favor, tenham bondade e ignorem, porque se isso acontecer, nós vamos fazer a edição se for necessária, mas vamos fazer o mínimo possível. E praticamente, bom, eu vou ler a tela e vou explicar algumas coisas, algumas vezes trazendo a imagem para mim, outras vezes não. Explorando o teclados e caracteres, uma viagem pela história da digitação, uma análise profunda sobre como os teclados evoluíram e os desafios de codificação de caracteres ao longo da história da digitação. Introdução aos teclados e caracteres. Isso é muito interessante porque vários conceitos vão ser ilustrados aqui. Voltando aqui na tela, não sei se vai dar para ler. Os teclados são ferramentas essenciais que permitem a interação do usuário com o computador, possibilitando a inserção de texto e comandos, a variedade de caracteres disponíveis, que incluem letras, números e símbolos e caracteres especiais, é fundamental para a comunicação eficaz entre diferentes sistemas operacionais e linguagens de programação. O teclado praticamente é o meio primário, de entrada de dados no computador.
Antes do mouse existia o teclado. Antes das canetas, antes das stylus existia o teclado. Ele era usado então para inserir comandos. Ele é o primeiro meio de inserção de comandos? Não, não é. Mas é o mais prático, né? É muito prático, muito fácil você simplesmente digitar comandos comandos e texto e o computador executar. Próximo aqui, então, teclados com múltiplos símbolos. Esse é um outro detalhe muito interessante que nós gostamos de abordar também e queremos abordar. Muitas vezes no teclado tem 3 ou 4 símbolos. A utilização de teclados que apresentam 3 ou 4 símbolos por tecla proporciona uma experiência de digitação mais rica e eficiente. Nós vamos demonstrar vamos adicionar inserções para demonstrar isso. Então, 3 ou 4 símbolos por tecla, eles têm uma vantagem. O aumento da produtividade facilita a digitação e acesso a caracteres especiais de forma muito mais simples. Aquele A que a gente coloca de segunda-feira, quando a gente coloca 2 e o Azinho, é mais fácil de inserir. Aquele O de décimo, quando nós colocamos só números e o símbolo, de grau. Então, tem muitos teclados que têm muitos símbolos adicionais, que geralmente, ultimamente, eu tenho visto teclado só de 3 símbolos e não mais de 4. Mas existem os de 4 símbolos. A precisão na digitação aumenta em 99%. Isso é um valor muito alto, porque facilita, em vez de você ter que ficar procurando o símbolo em uma tabela no seu sistema operacional, no seu editor de texto, você digita direto aquele símbolo e ele vai ser inserido. O número de caracteres por minuto em teclados avançados por programadores, por pessoas, na verdade não são programadores, por pessoas experientes de 1.500 a 2.000 caracteres por minuto. Isso é um número excelente. Eu já vi pessoas que digitavam 3.000 caracteres por minuto. Era muito rápido, mal dava para ler, para ver o movimento dos dedos da pessoa. Mas com os teclados avançados e com esses símbolos especiais, aumenta ainda, como disse já antes, a inserção de símbolos especiais. Sobre o teclado, então vamos entender o que acontecia. Quando eu comecei na computação, isso foi lá em 1985, 86, nós tínhamos vários problemas. Vocês devem ter visto aí que eu coloquei sistema 700 da Prológica como imagem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que na sequência de slide e voltar. Tá? Que aqui não vai dar para ler. Eu achei que ia ficar legal essa tela, mas ficou muito pequena. Mas vamos lá. Programas que exibiam caracteres. Os programas que mostravam caracteres no Prológica Sistema 700 permitiam uma melhor visualização e manipulação das informações, facilitando a interação do usuário com o sistema. Esses programas eram essenciais para a criação de documentos e relatórios, pois garantiam que os caracteres fossem exibidos corretamente. Isso era uma verdade muito importante. Por outro lado, os programas que não apresentavam os caracteres adequadamente geravam frustração e erros de interpretação, uma vez que os usuários não conseguiam visualizar corretamente o que estava sendo digitado ou processado. Isso resultava em dificuldades na comunicação e na execução de tarefas mais complexas. Deixa eu explicar isso mais claro para vocês. Nos sistemas 700 da Prológica, que eram computadores excelentes para aquela época, fazemos o programa utilizando caracteres especiais da própria Prológica, fazendo um menu quadradinho, bonitinho, estilos de janela, não só de texto na tela, e uma vez que você executava, o sistema exibia aqueles caracteres especiais de forma elegante, muito bonita. A segunda vez que você executava, ele não exibia. Você executava de novo, ele exibia. Uma vez sim, uma vez não. Uma vez sim, uma vez não. Então, foi frustrante isso, quando nós fizemos, eu e um conhecido, fizemos um programa muito bonito para o padrão da época, cheio de quadradinhos, delineando janelas específicas, e aí executamos, ficou maravilhoso.
Chamamos um colega, fomos demonstrar para ele e não apareceu nada, só apareceu texto. E aí falamos, mas que coisa, nós fizemos, tá tudo direitinho, olhamos os comandos, olhamos o programa, que era feito em uma linguagem chamada BASIC. BASIC, para quem pensa que é básico, não é. BASIC é um acrônimo de Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code. É código de instrução simbólico para uso geral de principiantes. É uma linguagem de programação que foi criada na academia para ensinar programação aos alunos de uma forma mais simples. A linguagem BASIC, na época, era uma linguagem que vinha no sistema 700, no CP500 da Prológica. E essa frustração foi muito grande, até que nós entendemos que ele funcionava de forma intermitente. Vamos voltar para a tela lá da apresentação. A incompatibilidade entre sistemas TRS-80, Apple, IBM PCXT e Mac. Na época, já estava disponível onde eu trabalhava um computador IBM PCXT. E o que acontecia? Nós não tínhamos maneira de levar os sistemas de um para o outro. Primeiro que os sistemas operacionais eram diferentes, os sistemas da Prológica, sistema 700, CP500, TRS-80, rodava como se fosse um CP/M. O CP/M não era considerado por alguns um sistema operacional e os computadores Mac rodavam um sistema específico da Microsoft, da Apple, não da Microsoft. O IBM PCXT ele rodava ou o MS-DOS da Microsoft ou o PC-DOS da IBM, que na verdade o PC-DOS foi comprado pela IBM da Microsoft na época do Bill Gates e Steve Jobs, né? E aí isso tem muitas histórias, inclusive histórias da IBM movendo processo contra a Microsoft por antitrust, quebra de confidencialidade, e não é assunto desse vídeo, mas nós vamos procurar fazer um vídeo a respeito. Mas o ponto que queremos chegar é o seguinte: TRS-80, os programas não eram compatíveis com outras plataformas, dificultando a troca de informações. Apple, os sistemas da Apple utilizavam conjuntos de caracteres específicos, não reconhecidos por outros sistemas. Então, no que era a letra A no TRS-80, não era necessariamente a letra A no Apple. E, consecutivamente, também no IBM PCXT. A IBM PCXT estava em desacordo com os padrões de outros sistemas, levando a problemas de visualização de caracteres. E era um problema grave. O Mac apresentava sua própria tabela de caractere, exclusividade que gerava mais incompatibilidades. Vocês podem observar que eu falei do Apple e que eu falei do Mac. Por que eu falei dos dois? Porque na mesma época eu cheguei a utilizar os dois. Os primeiros Macs que eu utilizei, o primeiro Mac que eu utilizei, ele era mais compatível com o TRS-80. E já depois veio o Macintosh, que tinha um outro sistema operacional e ele não era da linha do TRS-80. Na época também eu cheguei a usar um pouco o Amiga Commodore, mas era um sistema operacional bem específico para algumas atividades muito específicas de edição de vídeo, que na minha opinião o programa Video Toaster da Amiga era o melhor programa de edição linear que já se fez, seria muito ousado, porque nós temos programas excelentes, mas para a época estava muito à frente do que poderia ser. Vamos procurar fazer também um vídeo sobre o Amiga Commodore antigo e o Video Toaster aqui, mais para frente. É uma promessa a ser cumprida. Então, o que aconteceu? A tabela de caracteres e a ausência de padrões comuns era a grande causa dessa incompatibilidade entre todos estes sistemas, né? Mas tinha que ser solucionado. A diversidade de sistemas computacionais resultou em uma falta crítica de padrões comuns na tabela de caracteres, complicando a comunicação e a compatibilidade entre eles. Cada sistema, como TRS-80, Apple, IBM PCXT e Mac, e Amiga Commodore, que eu esqueci de colocar aqui, desenvolveu suas próprias representações, levando a uma fragmentação que impede a interoperabilidade. Eu tentei fazer isso, eu tentei levar um programa de um TRS-80 para um Mac, ele não reconhecia nem o sistema de arquivos do disquete.
E eu tentei ler os mesmos dados em um PCXT na época e também não era compatível. Então esse era um problema muito grande. Imagina, você fazia um texto em um sistema operacional específico, mesmo que fosse em formato texto puro, levava para outro computador, o outro computador não reconhecia nem a mídia, pedia para formatar, né? Então essa interoperabilidade, essa falha na interoperabilidade, ela não era só de caractere, ela era também de sistema operacional, de sistema de arquivos e de outros fatores. O MS-DOS, quadrados e a dificuldade de criação. Da mesma forma que eu comentei que eu e alguns amigos fizemos no sistema 700 da Prológica, os caracteres bonitinhos, quadradinhos, coisa assim, no MS-DOS nós tínhamos essa mesma dificuldade. A gente tinha que desenhar com caracteres especiais para fazer os menus bonitinhos, aquele aspecto de tela isolando funcionalidades, e era bem trabalhoso. Era caractere a caractere, né? E além disso, por quê? Porque na verdade nós estávamos usando caracteres texto, não tinha tela gráfica na época. Os caracteres então os quadrados eram feitos com caracteres especiais, e era muito interessante porque o isolamento de funcionalidades tinha um grande impacto na experiência do usuário, porque ele não mais ficava preocupando com todo o conteúdo da tela, mas com conteúdos específicos que eram mostrados. Então, para resolver essa questão da interoperabilidade, foi criado a tabela ASCII-2. Vamos entender o que é essa tabela, de onde ela veio. Vamos fazer aqui uma evolução, uma análise da evolução e impacto da tabela ASCII na computação moderna. Em 1990, foi criada a tabela ASCII-2 pelo American National Standards Institute, visando padronizar a comunicação entre os sistemas. Está aí uma possível solução. O que significa ASCII-2? Significa American Standard Code for Information Interchange, código padrão americano para a troca de informações. E a American National Standards Institute criou essa tabela então para resolver aquele problema de interoperabilidade entre os vários sistemas operacionais e a troca de informação. Em 1968, foi publicada a versão final da tabela ASCII-2, estabelecendo o quê? 128 caracteres, incluindo letras, números e símbolos. Agora vem a questão do que por que muitos programadores escrevem o O cortado, o zero cortado. Por quê? Nas máquinas de escrever, a gente podia usar simplesmente o O maiúsculo como zero, que para o leitor não fazia diferença alguma. Já o número 1, nas máquinas de escrever, quando não tinha o símbolo de número 1, a gente usava a letra L como número 1. E para o leitor não fazia diferença alguma. Mas já no computador, que tinha capacidade de fazer cálculos com números, isso já não funcionava. Então precisava de ter um símbolo direto para o número 1 e um símbolo direto para o 0. E para diferenciar então o 0 do O, costumou-se ter, mesmo em tela de computador, o 0 vinha com um risco no meio. Por isso, daquela pergunta, daquela provocação no começo, por que alguns programadores, principalmente os antigos, escrevem o 0 com um risco no meio. E agora então, a tabela ASCII, ela tinha então os símbolos necessários para os números, os símbolos necessários para as letras, e também ela tinha as letras maiúsculas e as letras minúsculas na própria tabela. Por quê? Como diferenciar uma da outra? No teclado da máquina de escrever, tinha lá uma tecla Caps Lock ou uma tecla Shift que você apertava e ele tinha então os dois símbolos numa mesma vareta que batia na folha. Agora essa vareta não seria possível, então tinha que ter uma diferenciação entre as letras maiúsculas e minúsculas.
porque senão tudo ia ser escrito em um case só, em uma ou maiúsculo ou tudo minúsculo, né? Não teríamos essa diferenciação. Em 1980, a adoção do ASCII II como padrão internacional, facilitando a interoperabilidade entre diferentes sistemas computacionais. Os IBMs PCXT vieram já com a tabela ASCII II, né? Aqueles Sistema 700, CP500 da Prologic, TRS-80, TK-90 e outros computadores anteriores não vieram com esse padrão, porque eles foram anteriores. Aí, a partir de 1980, a interoperabilidade começou a ser facilitada. Por quê? Porque se tornou padrão a adoção da tabela ASCII II.